Oi, gente, graça e paz. Que Deus te abençoe o seu dia, que Deus te abençoe sua tarde, sua noite. A hora que você esteja ouvindo essa reflexão da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma mensagem para o teu coração em 2 Samuel, capítulo 6, no verso 12. Glória a Deus. Que Deus te abençoe a tua casa, amém? Que Deus te abençoe seu dia, que o Espírito Santo esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus, graças. Que diz assim: então avisaram Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha, o amor da arca de Deus. Foi Davi, com alegria fez subir a arca de Deus, a casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Nós estamos diante de uma mensagem maravilhosa para a nossa vida. Eu me alegro quando eu leio essa passagem, que o meu coração arde diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que vem dizendo sobre duas histórias, louvado seja Deus, muito importante. Uma vem falando, louvado seja Deus, sobre a arca, ficou, louvado seja Deus, ao poder de Saul e nada aconteceu. Nós sabemos o reinado de Saul como foi, mas não é sobre Saul que eu quero falar. E a Bíblia diz que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu, louvado seja Deus. É como se a arca entrou na casa de Abinadab e ficou lá, louvado seja Deus. Ele não reverenciou a presença, ele não reverenciou, louvado seja, não deu importância à arca do Senhor na casa dele. E ali nada aconteceu. Primeiro eu vejo, quando nós não reverenciamos a presença do Senhor, né? Irmão, eu vejo assim, o Senhor nos libertou. O Senhor nos tirou, louvado seja Deus, de um lamaçal de pecado, de perdição. Quem era eu? Quem era você antes? Louvado seja o nome do Senhor. O que a gente tem que fazer hoje para permanecer na presença do Senhor? Para que o propósito de Deus, ele cumpre na nossa vida, depois daquilo que o Senhor nos tirou, daquilo tudo que nós vivenciamos na nossa vida passada, louvado seja Deus. Né? Nós podemos ver aqui que ele não deu atenção para a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Nem ele, nem os filhos dele, nem a mulher dele, nem a família dele reverenciou a arca do Senhor, a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós não se dedicamos, se nós não reverenciamos, não demos valor à presença do Senhor, o significado do Espírito Santo na nossa vida, a gente vai viver uma vida, louvado seja Deus, de fracasso. Nós vamos viver uma decadência espiritual, nós vamos viver, louvado seja Deus, sem realizar os propósitos de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus. E tudo acontece sem os olhos que nós contemplar a maravilha que Deus tem para nós. Mas a Bíblia diz que Davi começa a reinar. Davi não aceita, amado, louvado seja Deus, de ele começar o reinado dele sem a arca da aliança. Ele não consegue, louvado seja Deus. Ele diz: o que será do meu ministério sem a arca da aliança, sem a presença do Senhor? Louvado seja Deus. Aí Abinadab, ele coloca, louvado seja Deus, a arca do Senhor, louvado seja Deus, no carro de boi, para levar, louvado seja Deus, o destino da arca. Só que o carro de boi não poderia colocar a arca não poderia colocar no carro de boi. Quando você leva a presença do Senhor de maneira errada, ela vai terminar errado. E que? Você voltando para o pecado, você voltando para o erro, você voltando para a vida errada. Por que tem muita gente, louvado seja Deus, que ela tropeça? Porque tem muita gente que volta atrás, louvado seja Deus, não permanece na presença do Senhor. Por quê? Leva a presença do Senhor de qualquer maneira, leva a presença do Senhor sem ter um significado para a sua vida. É como se libertou, pronto, acabou. Não tem aquela reverência de buscar a santidade, a separação do Senhor. Assim que aconteceu na vida de Abinadab. Então, quando você leva a presença do Senhor
de qualquer maneira, a Bíblia diz que os bois começaram a tropeçar, louvado seja Deus. E quando nós não levamos a presença do Senhor direito, louvado seja Deus, começa a tropeçar, louvado seja Deus. Não começa a caminhar da maneira correta que tem que caminhar, louvado seja Deus. Mas aí Davi, ele vai buscar a arca e leva a arca, louvado seja o nome do Senhor, para a casa de Obededom, um geteu, louvado seja Deus. E lá, louvado seja Deus, Davi, ele nem leva a arca não era diretamente levada para Jerusalém. Se levasse, ia acontecer maravilha, louvado seja Deus, mas não leva. E quando nós não levamos a presença do Senhor, acontece isso. E Davi, ele vai, pega a arca da aliança, louvado seja Deus. Abinadab leva a arca da aliança para a casa de Obededom. E lá, louvado seja Deus, Obededom começa a imaginar, louvado seja Deus, ele vindo, a arca vindo de longe, louvado seja Deus. Ele abre a porta, isso é comigo imaginando, ele abre a casa dele, a porta da casa dele, a família, os filhos começam a ver de longe a arca vindo, a presença vindo. Ele abre a porta da tua casa, escolhe o melhor lugar da sua casa e coloca a arca do Senhor, e coloca a presença do Senhor. E quando ele começa a colocar ali, louvado seja a arca do Senhor, no melhor lugar da sua casa, eu creio que, louvado seja Obededom, ele não dormia, ele não, louvado seja Deus, ele não comia nem se alimentava direito. Isso aí é comigo, irmão, não é a Bíblia que diz. Louvado seja Deus, porque a alegria de ver a presença do Senhor na sua casa, a presença do Senhor, louvado seja Deus, na casa dele, a alegria que ele tem de ter a presença do Senhor. E ele começa a ligar. Eu creio que de manhã ele pegava o pano, começava a limpar. De madrugada, louvado seja Deus, não tinha hora para ele reverenciar. E quando nós, louvado seja Deus, reverencia a presença do Senhor, quando nós dá valor à presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor vai fazer maravilha. O que o Senhor quer de mim, de você? Que nós se reverenciamos a presença, que nós trazemos a presença do Senhor novamente para a nossa vida. Você aí que perdeu, louvado seja Deus, a esperança, você que se encontra fraco espiritual, você que está aí, louvado seja Deus, desanimado, dizendo: Senhor, o que vai acontecer? Senhor, a minha vida está fraca espiritual, louvado seja Deus, eu não consigo, louvado seja Deus, voltar ao que eu era antes na presença. Eu quero dizer para você: reverencie a presença, traga a presença do Senhor novamente para a tua vida, minha amada. Preencha esse vazio, louvado seja a sua alegria momentânea, a sua alegria passageira, louvado seja Deus. Você pode ir para a festa, você pode comemorar nas baladas, você pode ir, louvado seja Deus, comemorar com os amigos, mas quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você se sente um vazio na sua alma, você se sente vazio, sabe por causa de quê? Louvado seja Deus, é falta da presença de Deus, é falta da presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando a arca entra na casa de Obededom, louvado seja o nome do Senhor, o geteu, a vida dele começa a prosperar, a vida dele, os milagres começam a acontecer na casa dele. E a arca ficou, quando na casa de um ficou 20 anos, nada aconteceu, na casa de Obededom ficou 3 meses, irmão, apenas 3 meses o milagre veio acontecer. E quando Davi soube das maravilhas, louvado seja Deus, que estava acontecendo na casa de Obededom, Davi disse: o que? Eu vou mandar buscar a arca da aliança, que eu não quero começar, louvar o meu reinado sem a presença. Aí Davi agora vai fazer, louvar seja Deus, como manda, louvado a lei. Ele começa a chamar os levitas e levar a arca direito na presença do Senhor. Ele começa a levar a presença do Senhor para o seu reinado.
como manda o mandamento do Senhor. E era, louvado seja Deus, naquela época carregava a arca, dava 6 passos, parava, dava mais 6 passos, parava, levava a arca do Senhor como deveria ser, decamandarachou. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei o que você está passando na sua vida, minha amada, nesse momento. Eu não sei, meu amado, o que você está passando nesse dia, mas eu quero dizer para você: traz a presença do Senhor para a sua vida. Nós estamos num tempo muito difícil na terra. Nós estamos num tempo muito difícil, louvado seja Deus. Muito se gloriando com tão pouco. Muito, louvado seja o nome do Senhor. Se auto-valorizando, louvado seja Deus, por algo insignificante. Mas enquanto, louvado seja Deus, que nós precisamos na nossa vida é a presença. Se nós temos a presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos preparar. O Senhor está nos preparando para o melhor. Louvado seja Deus, que é o reino do céu. Você que está aí afastado da presença do Senhor, busca a presença do Senhor. Você que está aí fraco espiritual, renova a sua aliança com Deus. Vai para a casa de Deus, procura uma igreja mais próxima da tua casa. Vai à casa de Deus, traga a presença para a tua casa. A tua casa vai ser restituída, o teu casamento vai ser restituído, a tua vida espiritual vai ser restituída. Louvado seja Deus. Não aceita ficar nesse mundo sem a presença do Senhor. Nós somos peregrinos nesse mundo. Louvado seja Deus. Jesus está vindo para buscar a tua igreja. Louvado seja Deus. Então se prepara, traga a presença do Senhor para a tua vida. Louvado seja Deus. Receba sobre a tua vida nesse dia a bênção e a vitória. Louvado seja Deus. Não aceita, não olha nem para a direita nem para a esquerda. Olha para o foco que é Jesus. Jesus está nessa caminhada contigo. Louvado seja Deus. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Anuncia as boas novas de Jesus para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Que você fica com esse texto da palavra do Senhor. Louvado seja Deus para a tua vida. Compartilha, se inscreva. Louvado seja Deus. Se inscreva aí no canal. Ouve as orações que é posta nesse canal, para abençoar a tua causa, para abençoar a sua vida. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que Deus ele vai trazer de volta a existência aonde não existe. Louvado seja Deus para a tua vida. Louvado seja Deus. Compartilha, se inscreva, que Deus te abençoe, que Deus te guarde a tua vida. Louvado seja Deus, que Deus faça resplandecer a luz do Espírito Santo sobre a tua vida, cada dia sobre a tua vida, em nome de Jesus. Graça e paz, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo.